A gente já mostrou aqui no canal algumas vezes que o guidão da Gravel é assim, com essa lateral bem inclinada, que é o flare. E vocês sabiam que esse tipo de guidão está vindo para bicicleta de estrada? Vamos entender por quê. Kleber, desde que as bicicletas de estrada surgiram, 1900 e bolinha, o guidão é assim, né? Com isso aqui, paralelo. E por que a Gravel já nasceu com esse alargamento, né? Essa inclinação? Na verdade é o seguinte, começaram a usar as bicicletas de ciclocross pro gravel, inicialmente, e elas vinham com guidão reto, tá? E aí a necessidade faz com que quem está praticando busque algumas mudanças nos equipamentos, e é por isso que as bicicletas todas evoluem. Na época da mountain bike, quando veio com o guidão reto, eu que vim do ciclismo, eu queria que tivesse uma forma de segurar assim, inventaram o bar-end. Sim. E no gravel inventaram o guidão flare, que é alargado para você ter mais apoio lateral e ter muito mais segurança para descer. Então ele quase que simula, né, um formato de um guidão de mountain bike aqui embaixo. Que a mão vai deitando, né? E você consegue ter uma pegada mais larga para ter mais base para você poder descer, principalmente. Então é por causa da segurança. Eu sei que você tem um exemplo bom para dar para o pessoal de um negócio que aconteceu com você relacionado a guidão, né? Isso daí, por exemplo, teve um acidente que eu me machuquei, né, que eu quebrei fêmur, e aí eu fiquei um tempo sem poder pedalar e tinha até encomendado uma bicicleta. Aí a bicicleta chegou, uma bicicleta de estrada, maravilhosa e tal, não sei o quê. Chegou, eu fiquei só olhando para ela e falei, vende a bike porque não sei quando eu vou voltar. Quando eu pude voltar a pedalar, voltei com uma gravel. E o guidão é exatamente assim, né, aberto e tal, não sei o que lá, e eu também não entendia por quê. Aí comecei a andar e comecei a entender essa necessidade que eu já expliquei. E aí, fiquei um tempão andando só de gravel, aí depois surgiu uma viagem para eu fazer com bicicleta de estrada, subir os Andes, descer. E aí o que aconteceu? Aí eu montei uma outra bicicleta de estrada para ir para essa viagem. Com guidão assim, reto. Normal. Quando eu pego a bicicleta para andar, assim, eu tive que reaprender a usar a bicicleta e antes eu descia a milhão as montanhas, né? Achava seguro. Claro, tive que me readaptar, mas olha, com o guidão aberto é muito mais seguro. Então você sofreu no começo dessa viagem. Não, acostumar, né? Nos treinos para essa viagem, né? Quando foi para a viagem já estava um pouco melhor, mas mesmo assim, toda vez que eu pego eu saio da gravel, eu vou para a bicicleta de estrada, eu sinto insegurança. Então agora eu também vou colocar guidão flare na minha bicicleta de estrada. Já que você mencionou o conforto, né? Se a gente simular aqui, mesmo sem guidão, né? Uma pegada de um guidão de bicicleta de estrada, reto. Você está fazendo força para manter essa posição. Se você relaxar os braços e não torcer o punho para lado nenhum e levantar, você vai ver que existe uma inclinação. O braço fica assim normalmente, a mão fica inclinada. Então, trabalhar nessa posição é um pouco antinatural, né, para o corpo. É antinatural, inclusive quando você faz isso, até se você fizer isso em casa, você vai perceber que quando você faz assim, até repuxa aqui. Então essas coisas todas no Bike Fit são detalhes, né? E aí a gente já mencionou aqui em matérias anteriores falando sobre guidão, largura de guidão, posicionamento de manete, né? O STI. Eu lembro desse vídeo. Então, lembra, faz mais de ano isso, a gente já comentou, já tinha falado que era interessante colocar os manetes para dentro. Mesmo no guidão reto. Mesmo no guidão reto. E aí, depois, começaram os ciclistas profissionais a fazer isso. Por exemplo, a gente vê o Pogacar, que é 2 vezes campeão do Tour de France. O ano passado ele ainda não usava, ele usava o manete reto. Aí esse ano ele entrou com o manete inclinado para dentro. E o Remco Evenepoel já fazia isso, já desde o ano passado já. E agora os caras estão começando aos poucos usar guidão flare também. Só que como os guidões top de linha ainda todos estavam retos,
Então a tendência é que mesmo os guidões de carbono top de linha integrados também comecem a ter um pouco de flare, e a gente já está vendo isso no pelotão profissional. Olha, eu nunca tinha visto o guidão de gravel tão largo assim, né? Tem um ali que é enorme, 50 e sei lá o quê. É quase um guidão de mountain bike, né? Das antigas. Isso. Fora isso, a geometria deles muda bastante, né? O desenho, se você comparar aqui, por exemplo, você vê que um é alto até baixo, né? Um é mais longo que o outro aqui. A inclinação muda. Fala um pouco sobre todas essas... Ó, tem uma medida que é o drop, é o quanto o guidão desce. Né? Aqui, né? É isso daqui. Vocês veem que esse guidão é o que menos desce, é em torno de 10 centímetros por aí. Curtinho, né? Um guidão tradicional, mais antigo de ciclismo, mas é uma medida que se usa ainda, é 12,5, 13. Hoje em dia o quanto está baixando. Antigamente eram 15. Tem outra explicação para isso, mas não vamos entrar no assunto. Agora, a outra coisa é o seguinte, a medida daqui até aqui, aonde vai preso o manete, o STI, tá? Tem a ver com entre acrômios, que é o tamanho do ombro, tá? Então isso no Bike Fit é definido porque, por exemplo, uma mulher que tem normalmente é mais estreita do que o homem, ela vai usar um guidão um pouco mais estreito, né? Então a necessidade dela, se abrir demais, vai começar a pegar nas costas, tá? E no caso do drop... eu também não entendia direito por que é tão pouco drop assim, né? Quando eu peguei a bike, né? E tudo que a gente faz, e por isso que desenvolvem-se as coisas, como eu disse, a gente vai experimentar por que é desse jeito. E aí é porque se você coloca um drop muito grande para descer uma montanha de gravel, uma trilha, sei lá. Um downhill, estrada de terra, o que mais tem é estrada de terra e alta velocidade, você descendo. O que acontece? Se você abaixa demais, você vai ter que levantar muito o pescoço. E aí, quando você pega um buraco, coisa assim, você tem que olhar para frente. Horrível. Pode até lesionar. Então, você tem que usar um pouco mais alto. Então, o próprio guidão já sobe 2, 3 centímetros dessa altura. E a posição do fit para gravel é diferente de road bike. Não é tão abaixada, é um pouco mais alto também em função disso. É uma bike mais confortável, né? Com certeza, de longe. Assim, apesar de ela segurar mais no asfalto, eu prefiro andar com ela para conforto do que com a minha bicicleta de estrada. Isso aí não tem nem dúvida. Aí, Capi, aqui ó, 10 graus de flare, 20 graus de flare e 30 graus de flare. Provavelmente os guidões que vão acabar sendo mais usados em bicicletas de estrada vai acabar ficando entre 10 e 20 aqui e o 30 mais para gravel. Que é mais exagerado, é mais confortável no fora de estrada mesmo. Exatamente. Aí mais uma coisa, sobre a largura do guidão, né? Por exemplo, os ciclistas profissionais, eles acabam... perdendo um pouco até de conforto para ter mais performance. Então eles usam o guidão bem estreito, eles vão no limite, que eu acho que é 35 centímetros pela UCI. Para quê? Para ficar o mais aerodinâmico possível. E também nessa percebeu que o manete virado para dentro ajuda no conforto, tá? Porque eles estavam assim, ó, e agora fica assim, relaxa mais o braço, fica mais confortável. E só que é o seguinte, o ciclista amador, o cara que está buscando conforto, longa distância e tal, ele tem que buscar, antes de tudo, conforto, tá? Então, por isso que vai bem, além do manete virado, ter flare no guidão. Então, eu sugiro isso nos bike fits, inclusive. Antigamente, quando você procurava um guidão de bicicleta de estrada, você fala, eu quero um 40, 42, 44, era só medir do centro daqui até aqui, né? Que é a mesma medida, né? Equivalente, mas hoje não, né? Hoje a gente tem várias medidas, então você vai medir o quanto a largura de cima, né? E a largura total do guidão. Esse aqui, no caso, é 44 aqui, 56 aqui. E tem uma outra medida muito importante, que é o quanto o guidão avança, que é essa medida aqui, ó, que é o reach, né? Nesse caso aqui,
Esse guidão aqui é 6,5, 7. Aqui, né? O quanto ele avança, o quanto ele vem para frente. E esse daqui, ele é 9 centímetros, tá? Então isso daí aqui, 9. é uma medida do guidão que interfere muito no fit. Eu, por exemplo, eu gostaria que esse guidão que eu estou usando na minha bicicleta de gravel fosse um pouco mais avançado. Ele é curto. Porque fica melhor em sprint, né? Você não faz tanto sprint no gravel, mas às vezes tem que dar uma acelerada, coisa assim, então isso daqui atrapalha um pouquinho. O reach muito curto não é tão bom para sprint. Kleber, eu sempre achei que o reach do guidão da gravel, né, que é esse tamanho aqui, fosse assim, curtinho, justamente para não bater tanto o guidão no pulso, né, quando você tá pegando buraqueira, né, em estrada de terra e vai batendo e incomoda pra caramba. Então eu sempre achei que ele era curto, mais para aliviar o pulso, não é só para isso? Não, é exatamente para isso, você tem toda a razão, mas assim, 8,5, 9... ainda é suficiente para isso, não vai ter esse problema. Vai ficar batendo, né? Os guidões antigamente, lá, a época de Fausto Coppi, até quando eu comecei em 79, eram 10,5, 11, 12 de reach. E aí, até para sprintar, quem era mais velocista, reclamava disso e batia. Aí eles diminuíram o reach para todas as bikes de estrada, como são hoje, né? E essa que é a razão. Então o ideal é se você pudesse escolher, eu quero guidão de largura superior tanto, de largura inferior tanto, de reach tanto e de drop tanto. Muitas opções, né? Mas às vezes no fit tem caso, olha, você precisa de um drop assim, você precisa de um reach assim, você precisa... E aí você vai mexendo com isso e tem que entender todas essas medidas do guidão para ter o melhor guidão para você. E quando você indica todas essas medidas para um cliente que está fazendo bike fit, é difícil achar um guidão que una tudo o que você sugeriu? É difícil, mas a gente sempre está ligado, né? E tem uma variedade maior possível de opções, né? Para todas essas necessidades, na verdade, de cada pessoa. É isso aí, o fit é isso, vai mexendo, ó, tem que mexer aqui, mexer ali, são detalhes que fazem total diferença. Kleber, deixa eu perguntar um negócio para você que provavelmente é o que muita gente está querendo ouvir, né? E receber essa orientação de um cara como você, que é super entendido de fit, de bicicleta de estrada e de gravel também. Eu não tenho um guidão flare e tô querendo colocar. É só chegar, comprar e trocar? Ou tem que fazer um bike fit? O que a pessoa tem que fazer para poder usar um guidão desse na bike dele que não tem um guidão flare? Não, então, é o seguinte, se o seu posicionamento na bicicleta já está legal, então você vai manter a largura, né, do guidão, a parte de cima, tá? Não a de baixo, a de cima. E se está tudo perfeito a sua posição, você vai manter o mesmo reach, o quanto o guidão avança. Aí você não vai estar alterando nada no fit, no jeito que você está pedalando. Agora, aproveita se o seu guidão teria que ser mais largo, mais estreito e tal, já troca isso, né? E o flare não vai mudar nada, o fit praticamente só vai aumentar o seu conforto. Quanto mais flare, mais conforto. Então pode escolher com qualquer ângulo aqui, né? E sim. Claro que quanto mais deitado, mais confortável é. Exatamente. E mais seguro também. E mais seguro é. Principalmente em descidas, nossa, é absurdo a segurança que você tem, o conforto que você tem. Muito bom. Valeu, obrigado então por ajudar nesse vídeo. Pô, legal. Espero que tenham gostado. Isso daí. E por aí nos próximos vídeos. Obrigado. Valeu. Valeu, Capi. Até mais. Valeu.